From the Conference Center in Salt Lake City, Diretamente do Utah. Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Anual, número 192, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre os líderes da Igreja. A música para esta sessão será apresentada por The Tabernacle Choir at Temple Square. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters and Irmãos e friends irmãs, everywhere. e amigos de todas as partes, sejam bem-vindos à sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Anual número 192, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a todos os que participam dessa conferência, em todo o mundo, por meio do rádio, da televisão, da internet ou transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada por The Tabernacle Choir at the Temple Square, sob a regência de Mac Wilberg, com Brian Mathias e Andrew Unsworth ao órgão. O coro deu início a esta sessão cantando No Monte e a Bandeira, e agora vai nos agraciar com o hino Firme Seguir. A oração de abertura será oferecida pelo elder Shane M. Bowen, dos 70. Em seguida, o coro cantará Eu Sei Que Vive Meu Senhor. Steadfast faith in Christ, may hopes bright fail alive.
Our kind Father in heaven, Nosso bondoso Pai que estás nos céus, com alegria nós baixamos nossa cabeça diante de Ti, nos Teu dia santificado. Somos tão gratos por estarmos aqui e por todas as pessoas do mundo, para podermos adorarmos a Ti e a Teu Filho Jesus Cristo. Somos gratos a Ti por nossa família. Reconhecemos que somos uma família de irmãos e irmãs. Nós oramos para que consigamos amar uns aos outros e servir uns aos outros. Somos gratos, Pai, por poder estarmos nessa conferência geral e reconhecemos de que estes são os Teus últimos dias, previstos pelos Seus profetas, videntes e reveladores. Oramos, Pai Celestial, que durante esta conferência possamos ouvir cuidadosamente para que sejamos instruídos e edificados e santificados. E levar conosco o que aprendermos e nos comprometer para nos santificar diante de Ti. Nós oramos pelo Teu profeta, pelo presidente Nelson, por sua bondade, por sua direção ao conduzir esta igreja. Suplicamos que Teu Espírito esteja conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
We will now be pleased to hear from Elder D. Todd Christofferson of the Quorum of the 12 Apostles. He will be followed by Sister Amy A. Wright, who serves as second counselor in the primary general presidency. We will then hear from Elder Gary E. Stevenson of the Quorum of the 12 Apostles and Elder Michael T. Ringwood of the 70. As Job in the Old Testament, Assim como Jó do Velho Testamento, em tempos de sofrimento, algumas pessoas podem sentir que Deus as abandonou. Por sabermos que Deus tem poder para impedir ou remover qualquer aflição, podemos ser tentados a reclamar, caso Ele não o faça. Talvez questionando, se Deus não me concede a ajuda pela qual oro, como posso ter fé nele? Em meio às suas intensas provações, o justo homem chamado Jó disse: "Sabe agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça." Em sua resposta a Jó, Deus repreende: "Tu me condenarás para te justificares?" Ou, em outras palavras, porventura também farás tu mal o meu juízo? Ou tu me condenarás para te justificares? Jeová energicamente relembra Jó de sua onipotência e onisciência. E Jó, em grande humildade, reconhece que não possui nada que sequer se aproxime do conhecimento do poder e da justiça de Deus, e que não pode se colocar na posição de julgar o Todo-Poderoso. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, disse Jó. Relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu não as entendia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por fim, Jó teve o privilégio de ver ao Senhor, e abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. É de fato uma insensatez que nós, com nossa miopia mortal, ousemos julgar a Deus, pensando, por exemplo, não sou feliz, Deus deve estar fazendo algo errado. Para nós, seus filhos mortais em um mundo decaído, que conhecemos tão pouco do passado, do presente e do futuro, ele declara: "Todas as coisas estão presentes comigo, pois eu as conheço todas." Jacó sabiamente aconselha: "Não tenteis dar conselhos ao Senhor, mas sim recebei conselhos de sua mão. Pois é que vós mesmos sabeis que ele aconselha com sabedoria e justiça e grande misericórdia em todas as suas obras." Algumas pessoas compreendem mal as promessas de Deus, acreditando que a obediência a Ele produz resultados específicos numa programação determinada. Elas podem pensar: se eu diligentemente servir missão de tempo integral, Deus vai me abençoar com um casamento feliz e filhos. Ou, se eu deixar de fazer as tarefas escolares no dia do Senhor, Deus vai me abençoar com boas notas. Ou, se eu pagar o dízimo, Deus vai me abençoar com aquele emprego que tenho desejado. Caso a vida não seja exatamente dessa maneira, ou de acordo com a programação esperada, elas podem se sentir traídas por Deus. Porém, as coisas não são tão automáticas nas planilhas divinas. Não devemos imaginar o plano de Deus como sendo uma máquina cósmica de venda, onde podemos escolher uma bênção desejada, inserir a quantidade exigida de boas obras e receber o pedido automaticamente. Deus, de fato, honrará seus convênios e promessas feitos a cada um de nós. Não precisamos nos preocupar com isso. O poder expiatório de Jesus Cristo, tendo Ele mesmo descido abaixo de todas as coisas e depois subido aos céus, e que possui poder no céu e na terra,
garante que Deus pode cumprir e cumprirá suas promessas. Porém, nem todas as bênçãos fundamentadas na obediência à lei são moldadas, concebidas e programadas de acordo com nossas expectativas. Fazemos o melhor que podemos, mas devemos deixar que Ele administre as bênçãos, tanto temporais quanto espirituais. Nosso arrependimento e nossa obediência, nossos sacrifícios e nossas boas obras de fato importam. Queremos estar entre aqueles que, como disse Éter, são sempre abundantes em boas obras. Não tem muito a ver com algum registro mantido nos livros contábeis celestiais. Essas coisas importam porque elas nos envolvem na obra de Deus e são o meio pelo qual colaboramos com Ele em nossa própria transformação de homens naturais em santos. Nosso Pai Celestial nos oferece a si mesmo e seu Filho um relacionamento próximo e duradouro com eles, por meio da graça e mediação de Jesus Cristo, nosso Redentor. O presidente Brigham Young explicou que sua fé não foi edificada sobre certas bênçãos e resultados, mas sobre seu testemunho de Jesus Cristo e seu relacionamento com Ele. O presidente Brigham Young disse: "Minha fé não está alicerçada sobre o trabalho que o Senhor faz nas ilhas do mar, ou sobre Ele trazer pessoas para cá, nem sobre as bênçãos que Ele concede a este povo ou aquele povo, nem sobre se somos abençoados ou não. Mas minha fé está edificada sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre o conhecimento que adquiri dele. Somos filhos de Deus, designados para a imortalidade e a vida eterna. Nosso destino é sermos seus herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Nosso Pai está disposto a guiar cada um de nós em seu caminho do convênio, com passos moldados conforme nossas necessidades individuais e sob medida para seu plano de nos conceder felicidade definitiva junto a Ele. Podemos esperar fé e confiança crescentes no Pai e no Filho, uma maior percepção de seu amor e o consolo e a orientação consistentes do Espírito Santo. Ainda assim, esse caminho não tem como ser fácil para nós, porque precisamos de muito refinamento. Jesus disse: "Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim que não dá fruto, o Pai o tira, e limpa todo ramo que dá fruto para que dê mais fruto." O processo de purificação orientado por Deus às vezes será inevitavelmente doloroso. E lembrando as palavras de Paulo, somos co-herdeiros com Cristo se porventura com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Portanto, em meio a esse fogo de ourives, em vez de ficar com raiva de Deus, aproxime-se dele. Invoque o Pai em nome do Filho. Caminhe com eles em espírito, dia após dia. Permita que, com o tempo, eles manifestem sua fidelidade a você. Busque verdadeiramente conhecê-los e conhecer a si mesmo. Permita que Deus prevaleça. O Salvador nos tranquiliza. Ouvi aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando vossa causa perante Ele, dizendo: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem te rejubilaste. Contempla o sangue de teu Filho, que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosses glorificado. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos e estas minhas irmãs, que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham vida eterna. José do Egito, vendido como escravo ainda jovem por seus irmãos, teve uma vida extraordinária, repleta de provações e triunfo. Ele, talvez melhor que qualquer outra pessoa, pode afirmar que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Abinadi estava determinado a cumprir seu encargo divino. Termino, porém, a minha mensagem, disse ele.
E agora não importa o que aconteça comigo, contanto que eu seja salvo. Abinadi não foi poupado do martírio, mas sem dúvida foi salvo no reino de Deus. E seu precioso converso alma mudou o curso da história nefita até a vinda de Cristo. Alma e Amuleke foram libertados da prisão em Amonia em resposta à sua súplica, e seus perseguidores foram mortos. Anteriormente, no entanto, os mesmos perseguidores haviam lançado mulheres fiéis e seus filhos no fogo ardente. Alma, testemunhando aquela cena horrível em agonia, foi constrangido pelo Espírito a não exercer o poder de Deus para salvá-los das chamas, para que fossem recebidos em glória por Deus. O profeta Joseph Smith definhava-se na cadeia de Liberty, no Missouri, sem forças para ajudar os santos, enquanto eles eram atacados e expulsos de casa no frio rigoroso do inverno. «Oh Deus, onde estás?», clamou Joseph. «Até quando tua mão será retida?» Em resposta, o Senhor prometeu: «Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto. Ainda não estás como Jó». No final, Joseph declarou, assim como Jó: «Ainda que Deus me matasse, nele esperarei». O Elder Brooke P. Hales contou a história da irmã Patricia Parkinson, que nasceu com visão normal, mas ficou cega aos 11 anos de idade. Ele disse: «Conheço Pat há muitos anos e recentemente disse a ela que admiro o fato de ela ser sempre positiva e feliz». Ela respondeu: «Bem, você não mora comigo, mora? Tenho meus momentos. Já tive que lidar com uma depressão profunda e já chorei muito». Porém, ela acrescentou: «Foi estranho, mas desde o momento que comecei a perder a visão, eu sabia que o Pai Celestial e o Salvador estavam comigo e com minha família. Lidamos com isso o melhor que pudemos. Para aqueles que me perguntam se fico brava por ser cega, eu respondo: com quem eu ficaria brava? O Pai Celestial está nessa comigo. Não estou sozinha. Ele está comigo o tempo todo. No final, o que buscamos é a bênção de um relacionamento próximo e duradouro com o Pai e o Filho. Esse relacionamento faz toda a diferença e sempre vale a pena. Testificaremos com Paulo que as aflições deste tempo presente e mortal não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Testifico que, independentemente do que aconteça em nossa experiência mortal, podemos confiar em Deus e encontrar alegria nele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. All thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. A few years ago, at a family gathering, Há alguns anos, em uma atividade de família, meu sobrinho William, então com 8 anos, perguntou a meu filho mais velho, Brighton, se ele gostaria de jogar bola. Brighton respondeu animado: sim, é claro. Depois de algum tempo de jogo, Brighton perdeu o controle da bola e, sem querer, quebrou um dos antigos vasos de seus avós. Como podem imaginar, Brighton ficou arrasado. Enquanto ele se abaixava para juntar os cacos, o pequeno William foi até ele e pôs a mão com carinho em seu ombro. Então o confortou, dizendo: não se preocupe, Brighton. Uma vez quebrei água na casa da vovó e do vovô, e a vovó pôs a mão no meu ombro e disse: tudo bem, William. Você tem apenas 5 anos. Então Brighton respondeu: mas William, eu tenho 23. Podemos aprender muito com as Escrituras sobre como o Salvador Jesus Cristo pode nos ajudar a ter sucesso ao lidarmos com as coisas que estão destruídas em nossa vida, seja qual for nossa idade.
Ele pode restaurar relacionamentos destruídos com Deus, relacionamentos destruídos com outras pessoas e nossas próprias características, tanto emocionais quanto físicas, que estejam destruídas. Enquanto o Salvador ensinava no templo, uma mulher foi trazida a ele pelos escribas e pelos fariseus. Não temos todos os detalhes, mas sabemos que ela foi apanhada adulterando. Por vezes, as escrituras dão apenas um vislumbre da vida de alguém, e com base nisso, temos a tendência de exaltar ou condenar. É impossível compreender a vida de alguém com base em um momento magnífico ou em uma decepção pública que causa remorso. O objetivo desses relatos das Escrituras é nos ajudar a ver que Cristo era a resposta naquela época e Ele é a resposta agora. Ele conhece nossa história completa e exatamente o que sofremos, assim como nossas capacidades e vulnerabilidades. A resposta de Cristo àquela preciosa filha de Deus foi: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Outra maneira de dizer vai-te e não peques mais é: vá em frente e mude. O Salvador a convidou a se arrepender, a mudar seu comportamento, suas relações, o que sentia por si mesma, seu coração. Por causa de Jesus Cristo, toda decisão de ir em frente e mudar também nos permite ir adiante e restaurar, pois Ele é a fonte que restaura tudo o que está destruído em nossa vida. Como grande mediador e advogado junto ao Pai, Cristo santifica e restaura relacionamentos destruídos. Acima de tudo, nosso relacionamento com Deus. A tradução de Joseph Smith deixa claro que a mulher realmente seguiu o conselho do Salvador e mudou sua vida. E a mulher glorificou a Deus a partir daquela hora e creu no nome dele. É lamentável que não saibamos seu nome ou outros detalhes sobre sua vida após esse momento, pois teria sido necessária grande determinação, humildade e fé no Senhor Jesus Cristo para que ela se arrependesse e mudasse. O que sabemos é que ela era uma mulher que creu no nome dele, com o entendimento de que não estava além do alcance de seu infinito e eterno sacrifício. Em Lucas capítulo 15, lemos a parábola do homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo pediu ao pai sua herança e viajou para um país distante, onde desperdiçou seus bens em uma vida dissoluta. E, havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. E ele desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O fato de o pai ter corrido para seu filho, creio eu, é significativo. A dor que o filho havia infligido a seu pai certamente era profunda e intensa. Da mesma forma, o pai deve ter ficado muito envergonhado com as ações do filho. Então, por que o pai não esperou que o filho viesse até ele e pedisse desculpas? Por que ele não esperou uma oferta de restituição e reconciliação antes de conceder perdão e amor? Tenho ponderado com frequência sobre isso. O Senhor nos ensina que perdoar os outros é um mandamento universal. Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Conceder o perdão pode exigir imensa coragem e humildade. Também pode exigir tempo. Exige que depositemos nossa fé e confiança no Senhor, pois assumimos a responsabilidade pela condição de nosso coração. Aí reside o significado e o poder do arbítrio. Com a representação do Pai na parábola do filho pródigo, o Salvador enfatizou que o perdão é um dos dons mais nobres que podemos conceder uns aos outros, e mais especificamente a nós mesmos.
Abrir nosso coração por meio do perdão nem sempre é fácil, mas através do poder capacitador de Jesus Cristo é possível. Em Atos, capítulo 3, aprendemos sobre um certo homem que nasceu coxo, o qual cada dia punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O mendigo coxo tinha mais de 40 anos e havia passado a vida inteira, ao que parece, em uma condição contínua de necessidade, pois dependia da ajuda e generosidade de outras pessoas. Um dia, ele viu Pedro e João que iam entrando no templo e pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: "Olha para nós." E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Muitas vezes ao longo da vida, podemos nos encontrar com um mendigo coxo na porta do templo, pacientemente, ou talvez impacientemente, esperando no Senhor. Esperando para sermos restaurados física ou emocionalmente. Esperando por respostas que toquem fundo em nosso coração. Esperando por um milagre. Esperar no Senhor pode ser uma experiência santa e sagrada. Uma experiência de lapidação e refinamento, por meio da qual podemos conhecer o Salvador de uma forma muito pessoal. Esperar no Senhor também pode ser uma experiência por meio da qual às vezes podemos nos perguntar: ó Deus, onde estás? Uma experiência na qual a perseverança espiritual exige que exerçamos fé em Jesus Cristo, escolhendo-o intencionalmente, vez após vez. Conheço essa experiência e entendo esse tipo de espera. Passei inúmeras horas em um centro de tratamento de câncer, unida em meu sofrimento com muitos outros que desejavam a cura. Alguns viveram, outros não. Aprendi de forma profunda que a libertação de nossas provações é diferente para cada um de nós. E, portanto, nosso foco deve estar menos na forma como somos libertados e mais sobre o próprio libertador. Nossa ênfase deve estar sempre em Jesus Cristo. Exercer fé em Cristo significa confiar não apenas na vontade de Deus, mas também em seu tempo, pois Ele sabe exatamente o que precisamos e quando. Quando nos submetemos à vontade do Senhor, como o mendigo coxo na porta do templo, acabamos recebendo muito mais do que o que desejávamos. Meus caros amigos, todos nós temos algo em nossa vida que está destruído e que precisa ser curado, consertado ou restaurado. Ao nos voltarmos para o Salvador, alinharmos nosso coração e nossos pensamentos com Ele e nos arrependermos, Ele vem até nós com poder de cura em suas asas, coloca sua amorosa mão em nosso ombro e diz: tudo bem. Você tem apenas 5, ou 16, 23, 48, 64 ou 91 anos. Vamos resolver isso juntos. Testifico que não há nada destruído em sua vida que esteja além do poder redentor, capacitador e de cura de Jesus Cristo. No sagrado e santo nome daquele que é poderoso para curar, Jesus Cristo. Amém. Imagine with me for a moment. Por um instante, standing on a imaginem mountain, que vocês estão em uma montanha na Galileia, testemunhando a maravilha e a glória do Salvador ressurreto, conversando com seus discípulos. Que inspirador imaginar ouvir pessoalmente as palavras que ele lhes disse em sua solene designação. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Certamente essas palavras iriam fortalecer, inspirar e comover cada um de nós, como fizeram com seus apóstolos. Na verdade, eles dedicaram o resto da vida a fazer exatamente isso. Curiosamente, não foram apenas os apóstolos que levaram a sério as palavras de Jesus. Os membros da igreja primitiva, dos mais novos aos mais experientes, participaram do grande encargo do Salvador, compartilhando as boas novas do Evangelho com aqueles que conheciam. A determinação de compartilhar o testemunho de Jesus Cristo ajudou sua igreja recém-estabelecida a crescer amplamente. Nós também, como discípulos de Cristo, somos convidados a aceitar esse encargo hoje, como se estivéssemos naquela montanha. Declarou pela primeira vez. Esse encargo recomeçou em 1830, quando Joseph Smith designou seu irmão Samuel como um dos primeiros missionários da Igreja de Jesus Cristo. Desde aquela época, mais de 1,5 milhão de missionários viajaram por todo o mundo, ensinando em todas as nações e batizando aqueles que aceitam as boas novas do Evangelho restaurado. Essa é nossa doutrina, nosso ardente desejo. De nossas crianças pequenas até os mais velhos, ansiamos pelo momento em que poderemos atender ao chamado do Salvador de compartilhar o Evangelho com as nações do mundo. Tenho certeza de que vocês, rapazes e moças, sentiram ontem um desafio fortalecedor semelhante ao ouvir nosso profeta, quando ele os convidou a se prepararem para o serviço missionário de tempo integral, assim como o Salvador fez com seus apóstolos. Como corredores na linha de partida, aguardamos com expectativa o convite oficial, completo com a assinatura do profeta, sinalizando o início da corrida. Esse desejo é nobre e inspirador. No entanto, vamos pensar nesta pergunta. Que tal todos começarmos agora? Vocês podem se perguntar, como posso ser um missionário sem uma plaqueta? Ou talvez dizer a si mesmos, missionários de tempo integral são designados para fazer esse trabalho. Eu gostaria de ajudar, mas talvez mais tarde, quando a vida ficar mais calma. Irmãos e irmãs, é muito mais simples do que isso. Felizmente, a grande designação do Salvador pode ser cumprida por meio de princípios simples e fáceis de entender que nos foram ensinados desde a infância. Amar, compartilhar e convidar. A primeira coisa que podemos fazer é amar como Cristo amou. Ficamos tristes com o sofrimento humano e as tensões que vemos em todo o mundo nestes tempos conturbados. Contudo, também podemos ser inspirados pela onda de compaixão e altruísmo demonstrado por pessoas de todos os lugares, por meio de seus esforços para ajudar os desfavorecidos. Aqueles que foram deslocados de suas casas, separados da família, ou que passam por outras tristezas e aflições. Recentemente, os noticiários relataram como um grupo de mães na Polônia, preocupadas com a fuga de famílias desesperadas, deixou carrinhos de bebês em uma estação de trem, perfeitamente alinhados e equipados, esperando por mães e crianças refugiadas, que precisariam deles quando desembarcassem após atravessar a fronteira. Certamente, nosso Pai Celestial se alegra com atos de caridade altruístas como esse, pois ao carregarmos os fardos uns dos outros, cumprimos a lei de Cristo. Sempre que demonstramos amor cristão ao próximo, pregamos o Evangelho, mesmo que não falemos uma única palavra. Amar os outros é a expressão eloquente do segundo grande mandamento de amar nosso próximo. Mostra o processo de refinamento do Espírito Santo operando em nossa alma. Ao demonstrar amor de Cristo aos outros, podemos fazer com que aqueles que veem nossas boas obras glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. E fazemos isso sem esperar nada em troca. Nossa esperança, naturalmente, é de que aceitem nosso amor. No entanto, a maneira como vão reagir está fora de nosso controle. O que fazemos e quem somos é o que podemos controlar. Por meio do amor cristão aos outros, pregamos as gloriosas e transformadoras qualidades do Evangelho de Cristo.
e participamos de modo significativo do cumprimento de seu grande encargo. A segunda coisa que podemos fazer é compartilhar. Nos primeiros meses da pandemia da Covid-19, o irmão Wisan, da Tailândia, sentiu-se inspirado a compartilhar em suas mídias sociais seus sentimentos sobre o que estava aprendendo com o estudo do livro de Mórmon. Em uma de suas publicações, ele contou a história de 2 missionários do livro de Mórmon, Alma e Amulek. Seu irmão Winai, embora tivesse suas crenças religiosas, foi tocado pela postagem e, sem que ninguém esperasse, perguntou: eu poderia obter esse livro em tailandês? Wisan conseguiu que um exemplar do livro de Mórmon fosse entregue por 2 missionárias e começaram a ensinar seu irmão. Wisan participava das lições virtuais, nas quais compartilhava seus sentimentos sobre o livro de Mórmon. Winai aprendeu a orar e estudar com o desejo de buscar, a aceitar e abraçar a verdade. Em alguns meses, Winai foi batizado. Mais tarde, Wisan disse: temos a responsabilidade de ser um instrumento nas mãos de Deus e devemos estar prontos para que Ele faça a sua obra, à sua maneira, por nosso intermédio. Esse milagre familiar aconteceu porque Wisan simplesmente compartilhou o Evangelho de maneira simples e natural. Todos compartilhamos coisas com as pessoas. Fazemos isso com frequência, compartilhamos filmes e comidas de que gostamos, coisas engraçadas que vemos, lugares que visitamos, arte que apreciamos e citações que nos inspiram. Como poderíamos simplesmente acrescentar o Evangelho de Jesus Cristo à lista de coisas que já compartilhamos a respeito do que gostamos? O elder Dieter F. Uchtdorf ensinou: se alguém perguntar sobre seu fim de semana, não hesitem em falar sobre o que vocês vivenciam na igreja. Falem sobre as criancinhas que ficam em pé diante da congregação e cantam com entusiasmo, como elas estão tentando ser como Cristo. Falem sobre o grupo de jovens que passam tempo ajudando idosos em casas de repouso, a fim de compilar suas histórias pessoais. Compartilhar não é vender o Evangelho. Vocês não precisam escrever um sermão ou corrigir percepções incorretas de alguém. Quando se trata de trabalho missionário, Deus não precisa que vocês sejam seu representante oficial. No entanto, Ele pede que vocês compartilhem. Ao compartilhar nossas experiências positivas no Evangelho com outras pessoas, participamos do cumprimento do grande encargo do Salvador. A terceira coisa que podemos fazer é convidar. A irmã Mayra é membro recém-converso do Equador. Sua alegria no Evangelho aumentou tremendamente logo após seu batismo, ao fazer convites a seus amigos mais chegados e entes queridos, usando suas mídias sociais. Muitos familiares e amigos que viram suas publicações responderam com perguntas. Mayra se conectava com eles, geralmente fazendo um convite para que fossem à sua casa para conhecer os missionários. Os pais de Mayra, os irmãos, a tia, 2 primos e vários de seus amigos foram batizados graças à sua coragem de convidá-los a vir e ver, vir e servir e vir e fazer parte. Por meio de seus convites simples e naturais, mais de 20 pessoas aceitaram ser batizadas na Igreja de Jesus Cristo. Isso aconteceu porque a irmã Mayra simplesmente convidou as pessoas a experimentar a alegria que ela sentia como membro da igreja. Existem centenas de convites que podemos fazer às pessoas. Podemos convidá-las a vir e ver uma reunião sacramental, uma atividade da ala, um vídeo online que explica o Evangelho de Jesus Cristo. Vir e ver pode ser um convite para ler o livro de Mórmon ou participar da visitação de um novo templo antes de sua dedicação. Às vezes, o convite é algo que fazemos internamente, um convite a nós mesmos, dando-nos consciência e visão para agir, aproveitando as oportunidades que nos cercam. Em nossa era digital, os membros geralmente compartilham mensagens pelas mídias sociais,
Existem centenas, se não milhares, de coisas edificantes que vocês podem achar que vale a pena compartilhar. Esse convite oferece convites para vir e ver, vir e servir e vir e fazer parte. Ao convidar as pessoas a aprender mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo, participamos do chamado do Salvador, de nos envolver na obra para a qual Ele nos designou. Meus amados irmãos e irmãs, falamos hoje sobre 3 coisas simples e fáceis que todos podemos fazer. Coisas que vocês podem fazer. Talvez já estejam fazendo mesmo sem perceber. Convido vocês a pensar em coisas que podem fazer para amar, compartilhar e convidar. Ao fazer isso, vocês vão sentir uma grande alegria, sabendo que estão dando ouvidos às palavras de nosso amado Salvador. O que estou pedindo que façam não é um programa novo. Vocês já ouviram esses princípios. Não é a próxima grande coisa que a igreja está pedindo que façam. Essas 3 coisas são meramente uma extensão de quem somos, de quem já somos como discípulos de Jesus Cristo. Não precisamos de plaqueta ou carta, não é necessário um chamado formal. À medida que essas 3 coisas se tornarem uma parte natural de quem somos e de como vivemos, elas serão uma expressão automática e não forçada de amor genuíno. Como os discípulos de Cristo que se reuniram para aprender com Ele na Galileia há 2000 anos, também podemos aceitar o encargo do Salvador de ir por todo o mundo pregando o Evangelho. Ao amar, compartilhar e convidar, participamos da grande e gloriosa obra que prepara a terra para a vinda do Messias. Que atendamos ao chamado do Salvador e nos esforcemos para envolver seu grande encargo. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na primeira vez que tomei conhecimento desse versículo, eu não estava na igreja nem na reunião familiar. Eu estava assistindo a um evento esportivo na televisão. Qualquer que fosse o canal ou o jogo que eu assistia, pelo menos uma pessoa segurava um cartaz que dizia João 3,16. Passei a amar igualmente o versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito na carne, para dar sua vida por cada um de nós. Fez isso porque nos ama e elaborou um plano para que todos nós voltemos a habitar com Ele. Mas esse não é um tipo de plano geral muito amplo, de erro ou acerto. É pessoal, estabelecido por um Pai Celestial amoroso que conhece nosso coração, nosso nome e o que Ele precisa que façamos. Por que acreditamos nisso? Porque aprendemos isso nas Sagradas Escrituras. Moisés ouviu repetidas vezes o Pai Celestial dizer, Moisés, meu filho. Abraão aprendeu que era filho de Deus, escolhido para a sua missão mesmo antes de nascer. Pelas mãos de Deus, Esther foi colocada em uma posição de influência para salvar seu povo. E Deus confiou em uma menina, uma serva, para testificar de um profeta vivo que Naamã pudesse ser curado. Tenho um amor especial por aquele bom homem de baixa estatura que subiu em uma árvore para ver Jesus. O Salvador sabia que ele estava lá. Parou, olhou para cima e disse essas palavras, Zaqueu, desce. E não podemos esquecer o menino de 14 anos que foi a um bosque e aprendeu como o plano é realmente pessoal. Joseph, este é o meu filho amado, ouve-o. Irmãos e irmãs, somos o foco do plano do Pai Celestial e o motivo da missão de nosso Salvador. Cada um de nós, individualmente, é a obra e a glória deles. Para mim, nenhum livro de Escrituras ilustra isso com mais clareza do que o meu estudo do Velho Testamento.
Capítulo após capítulo, descobrimos exemplos de como o Pai Celestial e Jeová estão intimamente envolvidos em nossa vida. Recentemente, estudamos sobre José, o filho amado de Jacó. Desde a juventude, José foi altamente favorecido pelo Senhor, mas passou por grandes provações nas mãos de seus irmãos. Há 2 semanas, muitos de nós ficamos emocionados com a maneira como José perdoou seus irmãos. No Vem e Segue-me lemos: de muitas maneiras, a vida de José segue um padrão semelhante ao de Jesus Cristo. Embora nossos pecados tenham causado a ele grande sofrimento, o Salvador oferece perdão, livrando a todos nós de um destino muito pior que a fome. Se precisamos receber o perdão ou estendê-lo, em algum momento todos precisamos fazer ambos. O exemplo de José nos direciona ao Salvador, a verdadeira fonte de cura e reconciliação. Uma lição que gosto nesse momento, desse relato que vem do irmão de José, Judá, que desenvolveu um papel pessoal no plano pessoal de Deus para José. Quando ele foi traído, Judá os convenceu a não tirar a vida de José, mas vendê-lo como escravo. Muitos anos depois, Judá e seus irmãos precisaram levar seu irmão mais novo, Benjamim, para o Egito. A princípio, o pai deles resistiu, mas Judá fez uma promessa a Jacó. Ele traria Benjamim de volta para casa. No Egito, a promessa de Judá foi colocada à prova. O jovem Benjamim foi acusado injustamente de um crime. Judá, fiel à sua promessa, ofereceu-se para ser preso no lugar de Benjamim. Disse ele: como subirei a meu pai se o moço não for comigo? Judá estava determinado a cumprir sua promessa e a devolver Benjamim em segurança. Alguma vez já se sentiram assim sobre alguém como Judá se sentia em relação a Benjamim? Não é assim que os pais sentem em relação aos filhos, como os missionários se sentem em relação às pessoas a quem servem, como as líderes da primária e dos jovens se sentem sobre aqueles a quem ensinam e amam? Não importa quem vocês são ou sua situação atual, alguém se sente exatamente assim a seu respeito. Alguém quer voltar ao Pai Celestial com vocês. Sou grato por aqueles que nunca desistiram de nós, que continuam a extravasar a sua alma em oração por nós e que continuam a ensinar e ajudar a nos qualificarmos para voltar a habitar com o Pai Celestial. Recentemente, um amigo querido passou 233 dias no hospital com Covid-19. Durante esse período, ele foi visitado por seu pai falecido, que pediu que uma mensagem fosse entregue a seus netos. Mesmo do outro lado do véu, esse avô desejava que seus netos ajudar seus netos a voltar ao lar celestial. Cada vez mais, os discípulos de Cristo estão se lembrando dos Benjamins de sua vida. Em todo o mundo, eles ouviram o chamado, claro, do profeta de Deus, o presidente Russell M. Nelson. Os rapazes e as moças estão engajados no exército dos jovens do Senhor. As pessoas e as famílias estão estendendo a mão em espírito de ministração, amando, compartilhando e convidando amigos e vizinhos a virem a Cristo. Os jovens e os adultos estão se lembrando de seus convênios e se esforçando para guardá-los, enchendo os templos de Deus, encontrando nomes de familiares falecidos e recebendo ordenanças em favor deles. Por que o plano personalizado do Pai Celestial para nós inclui ajudar outras pessoas a retornarem a Ele? Porque é assim que nos tornamos como Jesus Cristo. Por isso, o relato de Judá e Benjamim nos ensina sobre o sacrifício do Salvador por nós. Por meio de sua expiação, ele deu a vida a fim de nos levar de volta para casa. As palavras de Judá expressam o amor do Salvador. Como subirei eu ao meu Pai se você não for comigo? Como corigadores de Israel, essas também podem ser nossas palavras. O Velho Testamento está repleto de milagres e eternas misericórdias que são características do plano do Pai Celestial. Em 2 Reis 4, expressões semelhantes a "sucedeu também um dia" são usadas 3 vezes para enfatizar os acontecimentos importantes que ocorrem de acordo com o plano de Deus, e nenhum detalhe é pequeno demais para ele. Meu amigo Paulo testifica dessa verdade. Paulo cresceu em um lar que às vezes era abusivo e sempre intolerante à religião. Enquanto frequentava a escola em uma base militar na Alemanha, ele notou 2 irmãs que pareciam ter uma luz espiritual. Ao perguntar por que eram diferentes, surgiu a resposta de que faziam parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pouco depois, Paulo começou a se reunir com os missionários e foi convidado a ir à igreja. No domingo seguinte, ao descer
sair do ônibus, notou 2 homens vestidos de camisa branca e gravata. Ele perguntou se eram elders da igreja. Eles responderam que sim, então Paulo seguiu. Durante a reunião, um pastor apontou para as pessoas na congregação e os convidou a prestar testemunho. No final de cada testemunho, um baterista fazia uma saudação de bateria e a congregação gritava amém. Quando o pastor apontou para Paulo, ele se levantou e disse: sei que Joseph Smith foi um profeta e que o livro de Mórmon é verdadeiro. Não houve saudação, bateria, nem amém. Paulo, por fim, percebeu que tinha ido ao lugar errado. Logo, Paulo encontrou o caminho para o lugar certo e foi batizado. No dia do batismo de Paulo, um membro que ele não conhecia lhe disse: você salvou minha vida. Algumas semanas antes, aquele homem havia decidido procurar outra igreja e participou de uma reunião com baterias e améns. Quando o homem ouviu Paulo prestar testemunho de Joseph Smith e do livro de Mórmon, percebeu que Deus o conhecia suas dificuldades e tinha um plano para ele. Tanto para Paulo quanto para o homem, sucedeu também um dia, de fato. Sabemos que o Pai Celestial tem um plano pessoal de felicidade para todos nós, porque Deus enviou seu Filho amado para nós. Os milagres de que precisamos sucederão também um dia, necessário para que seu plano seja cumprido. Testifico que este ano podemos aprender mais sobre o plano de Deus para nós no Velho Testamento. Esse livro sagrado ensina sobre o papel dos profetas em tempos incertos e sobre a mão de Deus em um mundo confuso e muitas vezes conflituoso. Também trata de fiéis humildes que aguardaram dedicadamente a vinda do Salvador, assim como aguardamos ansiosamente e nos preparamos para a sua segunda vinda, seu retorno glorioso e há muito profetizado. Até chegar esse dia, talvez não vejamos com nossos olhos naturais o desígnio que Deus para todos nós, todos os aspectos de nossa vida. Mas podemos nos lembrar da resposta de Nefe quando confrontado com algo que ele não entendia. Embora não soubesse o significado de todas as coisas, ele sabia que Deus ama seus filhos. Este é o meu testemunho nesta bela manhã do dia do Senhor, que escrevamos isto em nosso coração e permitamos que encha a nossa alma de paz, esperança e alegria eterna. Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, não para nos condenar, mas para nos salvar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao sinal do regente, a congregação ficará em pé e se juntará ao coro cantando Que Firme Alicerce, número 42. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o elder Ronald A. Rasband, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos o elder Hugo E. Martínez, dos 70. This is the Sunday morning session Esta é a of the sessão da manhã de 109th domingo da Conferência Geral Anual número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Brothers and sisters, at this glorious Easter season, nesta gloriosa época da Páscoa, somos muito abençoados por nos reunirmos e recebemos conselhos e orientações dos servos de Deus. A orientação e os ensinamentos sagrados de nosso Pai Celestial nos ajudam a navegar pela vida nestes tempos perigosos. Como foi profetizado, incêndios e tempestades, guerras, rumores de guerras e terremotos em diversos lugares, toda sorte de abominações, pragas, fomes e pestes estão assolando famílias, comunidades e até nações. Há outra calamidade que varre o globo: os ataques à sua e à minha liberdade religiosa. Esse sentimento crescente procura remover a religião e a fé em Deus da praça pública, das escolas, dos padrões comunitários e do discurso cívico. Os opositores da liberdade religiosa procuram impor restrições às expressões sinceras de crenças. Eles até mesmo criticam e ridicularizam tradições relacionadas à fé. Tal atitude marginaliza as pessoas, desvalorizando princípios pessoais, a justiça, o respeito, a espiritualidade e a paz de consciência. O que é liberdade religiosa? É a liberdade de adoração em todas as suas configurações. Liberdade de reunião, liberdade de expressão, liberdade de agir com base em crenças pessoais e liberdade para que outros façam o mesmo. A liberdade religiosa permite que cada um de nós decida por si mesmo em que acredita, como vive e age de acordo com sua fé e o que Deus espera de nós. Os esforços para cercear essa liberdade religiosa não são novidade. Ao longo da história, as pessoas de fé têm sofrido muito nas mãos de outros. Não é diferente com os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Desde nossos primórdios, muitas pessoas que buscavam a Deus foram atraídas para esta igreja por causa de seus ensinamentos sobre a doutrina divina, incluindo a fé em Jesus Cristo e sua expiação, o arrependimento, o plano de felicidade e a segunda vinda de nosso Senhor. A oposição, a perseguição e a violência afligiram nosso primeiro profeta nos últimos dias, José Smith, e seus seguidores. Em meio aos tumultos de 1842, Joseph publicou os 13 preceitos fundamentais da Igreja em crescimento, dentre eles o seguinte: pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Essa declaração é inclusiva, libertadora e respeitadora. Essa é a essência da liberdade religiosa. O profeta Joseph Smith declarou: declaro destemidamente perante o céu que estou igualmente pronto para morrer em defesa dos direitos de um presbiteriano, um batista ou um bom homem de qualquer outra denominação, porque o mesmo princípio que destruiria os direitos dos santos também destruiria os direitos dos católicos, romanos ou de qualquer outra denominação que venha a ser impopular ou demasiadamente fraca para defender-se. É o amor pela liberdade que inspira minha alma, a liberdade civil e religiosa para toda a raça humana. Ainda assim, os primeiros membros da igreja foram atacados e levados por milhares de quilômetros de Nova York para Ohio e depois para o Missouri, onde o governador emitiu uma ordem para que os membros da igreja fossem tratados como inimigos e exterminados ou expulsos do estado. Eles fugiram para Illinois, mas o tormento continuou. Uma turba assassinou o profeta Joseph, pensando que matá-lo destruiria a igreja e dispersaria os membros. Mas os fiéis se mantiveram firmes. O sucessor de Joseph, Brigham Young, conduziu milhares em um êxodo forçado para o oeste, ao longo de 2.000 quilômetros, até onde hoje fica o estado de Utah. Meus próprios antepassados estavam entre aqueles colonizadores pioneiros.
Desde aqueles dias de intensa perseguição, a Igreja do Senhor tem crescido constantemente, chegando a quase 17 milhões de membros, sendo que mais da metade vive fora dos Estados Unidos. Em abril de 2020, nossa igreja celebrou o 200º aniversário da restauração do Evangelho com uma proclamação ao mundo, preparada pela primeira presidência e pelo Quórum dos 12 Apóstolos. Ela começa dizendo: solenemente proclamamos que Deus ama seus filhos de todas as nações do mundo. Nosso amado profeta Russell M. Nelson disse ainda: acreditamos na liberdade, bondade e justiça para todos os filhos de Deus. Somos todos irmãos e irmãs. Cada um de nós é filho de um amoroso Pai Celestial. Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, convida todos a se achegarem a Ele, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. Reflitam comigo sobre 4 maneiras pelas quais a sociedade e os indivíduos se beneficiam da liberdade religiosa. Primeira, a liberdade religiosa honra o primeiro e o segundo grandes mandamentos, colocando Deus no centro de nossa vida. Lemos no livro de Mateus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Seja numa capela, sinagoga, mesquita ou cabana com telhado de zinco, os discípulos de Cristo e todos os fiéis que pensam da mesma maneira podem expressar devoção a Deus por meio da adoração a Ele e da disposição em servir a seus filhos. Jesus Cristo é o perfeito exemplo desse amor e serviço. Durante seu ministério, Ele cuidou dos pobres, curou os doentes e os cegos, alimentou os famintos, estendeu os braços para as criancinhas e perdoou aqueles que o prejudicaram e até o crucificaram. As Escrituras dizem que Jesus andou fazendo o bem. Nós devemos fazer o mesmo. Segunda, a liberdade religiosa promove demonstrações de crença, esperança e paz. Como igreja, nós nos unimos a outras religiões para a proteção de pessoas de todos os credos e convicções e de seu direito de expressar suas convicções. Isso não significa que aceitamos suas crenças, nem que eles aceitam as nossas, mas temos mais em comum entre nós do que temos com aqueles que desejam nos silenciar. Recentemente, representei a igreja no Fórum Interreligioso Anual do G20 na Itália. Fiquei animado e até entusiasmado quando me reuni com líderes governamentais e religiosos de todo o mundo. Percebi que as feridas e diferenças podem ser resolvidas e até curadas quando honramos a Deus, o Pai de todos nós, e a Jesus Cristo, seu Filho. O maior médico de todos é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Tive um momento interessante ao encerrar meu discurso. Os 7 oradores anteriores não tinham encerrado sua fala de maneiras tradicionais a nenhuma fé, nem em nome de Deus. Enquanto eu falava, pensei: será que eu apenas agradeço, encerro ou termino em nome de Jesus Cristo? Lembrei-me de quem sou e soube que o Senhor gostaria que eu concluísse minha mensagem em seu nome. Então, foi o que fiz. Olhando em retrospectiva, era uma oportunidade de expressar minha crença e eu tinha a liberdade religiosa de prestar testemunho de seu santo nome. Terceira, a religião inspira as pessoas a ajudar o próximo. Quando a religião recebe a liberdade e o espaço para florescer, os fiéis realizam atos de serviço simples e às vezes heróicos. A antiga frase judaica Tikkun Olam, que significa reparar ou curar o mundo, é refletida hoje em dia nos esforços de muitas pessoas. Fizemos parcerias com instituições de caridade católica, conhecida como Caritas Internacional, com a Islamic Relief e várias organizações judaicas, hindus, budistas, Sikh e cristãs, como o Exército de Salvação e a National Christian Foundation.
Juntos, servimos a milhões de necessitados, recentemente fornecendo barracas, sacos de dormir e suprimentos alimentares a refugiados de guerra, auxiliando em relação à alfabetização, à água potável, ao socorro e resgate após desastres naturais, reconstrução de lares e fornecendo vacinas, inclusive contra a polio e a Covid-19. A lista do que está sendo feito é longa, mas as necessidades também são. Sem dúvida, pessoas de fé trabalhando juntas podem fazer intervenções significativas. Ao mesmo tempo, o serviço individual muitas vezes não é anunciado, mas muda vidas silenciosamente. Pensem no exemplo em Lucas, quando Jesus Cristo ajuda a viúva de Naim. Jesus, acompanhado por um grupo de seguidores, deparou-se com a procissão de sepultamento do filho único de uma viúva. Sem o filho, ela estava enfrentando a ruína emocional, espiritual e até financeira. Jesus, vendo as lágrimas escorrendo por seu rosto, disse: "Não chores." Então ele tocou o esquife que transportava o corpo e o cortejo parou. "Jovem", ordenou ele, "a ti te digo, levanta-te." E o que estava morto assentou-se e começou a falar, e ele entregou-o à sua mãe. Levantar os mortos é um milagre, mas todo ato de bondade e preocupação por alguém que enfrenta dificuldades é a maneira, por convênio, pela qual cada um de nós também pode andar fazendo bem, sabendo que Deus é conosco. E quarta, a liberdade de religião serve como uma força unificadora e mobilizadora para a formação de valores e de moralidade. No Novo Testamento, lemos que muitas pessoas se afastaram de Jesus Cristo reclamando de sua doutrina. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Esse clamor ainda hoje é usado por aqueles que procuram excluir a religião do discurso e da influência públicos. Mas se a religião não está lá para ajudar a moldar o caráter e mediar os tempos difíceis, quem estará? Quem vai ensinar honestidade, gratidão, perdão e paciência? Quem demonstrará caridade, compaixão e bondade para com os esquecidos e os oprimidos? Quem acolherá aqueles que são diferentes, mas merecedores, assim como todos os filhos de Deus? Quem abrirá os braços para os necessitados sem esperar recompensa? Quem prestará mais reverência à paz e à obediência às leis do que às tendências atuais? Quem atenderá ao apelo do Salvador? Vai e faze da mesma maneira. Nós vamos. Sim, irmãos e irmãs, nós vamos. Convido-os a defender a causa da liberdade religiosa. É uma expressão do princípio do atributo dado por Deus. A liberdade religiosa traz equilíbrio a filosofias concorrentes. O bem da religião, seu alcance e os atos diários de amor que a religião inspira só se perpetuam quando protegemos a liberdade de expressar crenças fundamentais e colocá-las em prática. Testificam que Russell Nelson é o profeta vivo de Deus. Testificam que Jesus Cristo lidera e dirige esta igreja. Ele expiou por nossos pecados, foi crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Graças a Ele podemos viver novamente por toda a eternidade. E aqueles que assim o desejarem podem estar com nosso Pai Celestial. Essa verdade eu proclamo a todo mundo. Sou grato pela liberdade de fazê-lo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou falar sobre a autossuficiência e sobre como ela pode ser ensinada às crianças e aos jovens. A autossuficiência pode ser vista como um assunto para os adultos. Aprendi que os adultos são mais capazes de trilhar o caminho da autossuficiência quando aprendem o Evangelho de Jesus Cristo e praticam sua doutrina e seus princípios desde a infância à juventude no lar. Vemos isso em um excelente exemplo da vida real. Wilfrid Vanny, seus 7 irmãos e sua irmã, sua mãe se filiaram à igreja em Abidjan, Costa do Marfim, quando ele tinha 6 anos de idade. Ele foi batizado aos 8 anos de idade. Seu pai, o principal provedor da família, morreu quando ele tinha 11 anos. Apesar da tristeza que sentia por sua situação familiar, Wilfrid decidiu continuar a estudar, com o incentivo de sua mãe e com o apoio da igreja. Formou-se no ensino médio e serviu missão de tempo integral na missão Ghana Cape Coast, onde aprendeu inglês.
Depois da missão, foi para a universidade e se formou em contabilidade e finanças. Por ser difícil conseguir um emprego nessa área, ele encontrou trabalho na indústria de turismo e hotelaria. Começou a trabalhar como garçom em um hotel 5 estrelas, mas sua paixão pelos estudos o levou a aprender mais, até ser promovido a recepcionista bilíngue. Quando um novo hotel foi inaugurado, ele foi contratado como auditor noturno. Posteriormente, ele se matriculou no BYU Pathway Connect e está atualmente fazendo um curso em hotelaria e turismo para receber um certificado. Ele deseja um dia se tornar gerente de um hotel 5 estrelas. Wilfred hoje é capaz de sustentar sua companheira eterna e seus 2 filhos, além de ajudar sua mãe e seus irmãos. Atualmente, ele serve na igreja como membro do Sumo Conselho da Estaca. A autossuficiência é definida como a capacidade, o compromisso e o esforço de satisfazer as necessidades espirituais e materiais da vida para si próprio e a família. Esforçar-nos para sermos autossuficientes faz parte de nosso trabalho ao longo do caminho do convênio, que nos leva de volta ao Pai Celestial e a seu Filho Jesus Cristo. Isso vai fortalecer nossa fé em Jesus Cristo e nos ligar a Ele com alegria por meio dos convênios e das ordenanças de salvação e exaltação. A autossuficiência é uma doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, não um programa. É um processo para toda a vida, não um evento único. Nós nos tornamos autossuficientes ao longo da vida, ao desenvolvermos nosso crescimento espiritual, nossa saúde física e emocional, ao nos esforçarmos para obter mais estudos e melhor emprego, e ao estarmos materialmente preparados. Essa tarefa, por acaso, termina durante nossa vida? Não. É um processo de aprendizado, crescimento e trabalho para toda a vida. Nunca termina. É um processo contínuo e diário. Como podemos ensinar a doutrina e os princípios de autossuficiência às nossas crianças e jovens? Uma maneira importante de fazê-lo é ao aplicarmos regularmente os princípios do programa Crianças e Jovens. Os pais e os filhos aprendem o Evangelho de Jesus Cristo, participam de atividades de serviço e trabalham juntos em 4 áreas de desenvolvimento pessoal, que são únicas para cada filho. Não se trata mais de um mesmo programa da primária para todas as crianças. O Guia para Crianças diz: quando Jesus tinha a sua idade, ele aprendeu e se desenvolveu. Você está aprendendo e se desenvolvendo também. Lemos nas Escrituras: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Essa escritura se refere ao crescimento e aprendizado no aspecto espiritual, que é estar bem com Deus, no aspecto social, que é estar bem com as pessoas, no aspecto físico, que é a estatura, e no aspecto intelectual, que é a sabedoria. Essas áreas de desenvolvimento se aplicam a todos nós, independentemente da idade. Quando devemos ensiná-las? Em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, lemos: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ensinamos essas coisas às crianças por meio do nosso bom exemplo, trabalhando e servindo com elas, estudando as Escrituras e seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, conforme ensinados pelos profetas. Já mencionei que no programa de desenvolvimento Crianças e Jovens, as crianças escolhem metas diferentes em cada uma das 4 áreas de desenvolvimento. É importante que elas criem suas próprias metas em cada área. Os pais e os líderes também podem ensinar, aconselhar e apoiar. Por exemplo, nossa neta Miranda está muito motivada a crescer espiritualmente ao participar das aulas diárias do seminário matutino. Ela ficou interessada ao ouvir comentários positivos feitos por outros alunos do seminário de sua ala. A mãe dela nem precisa acordá-la para a aula. Por conta própria, ela se levanta e se conecta por videoconferência no horário correto, às 6h20 da manhã, porque já desenvolveu bons hábitos que ajudam a fazer isso. Meus próprios pais me disseram recentemente
que Miranda agora conversa mais com eles quando os visita, pois desenvolveu autoconfiança. Essas são lições de vida e de crescimento, com resultados notáveis. Pais, avós, líderes e amigos auxiliam no crescimento e desenvolvimento das crianças. Irmãos e irmãs ministradores, totalmente comprometidos, oferecem apoio, além dos líderes do sacerdócio e das organizações da ala. A família, proclamação ao mundo, declara: segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente, como parceiros iguais. Outros parentes devem oferecer ajuda quando necessário. Essa última frase se refere aos avós, entre outros. As we serve in West Africa, my wife Núria Ao has done a servirmos na África remarkable Ocidental, minha esposa, Núria, tem feito um trabalho incrível ao ministrar e manter contato com nossa família e nossos netos que estão em outro continente. Ela faz isso por meio da tecnologia. Ela lê livros para os netos mais novos, ensina às netas mais velhas lições sobre a história de nossa família, assuntos relacionados às ciências, a história de Porto Rico, as regras de fé e o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje em dia, a distância não limita o contato, a inclusão, a ministração e o ensino às novas gerações de nossa família. Quando posso, também me uno a Núria para ensinar nossos preciosos netos, para demonstrar amor a eles, para mimá-los e fazê-los rir. Observem as inspiradas semelhanças entre o programa Crianças e Jovens e o desenvolvimento da autossuficiência. As 4 áreas de desenvolvimento são muito similares em cada programa. Ter força espiritual na autossuficiência se relaciona com a área espiritual do programa Crianças e Jovens. Ter saúde física e emocional na autossuficiência se relaciona com as áreas física e emocional do programa Crianças e Jovens. Ter educação, emprego e preparação material na autossuficiência se relacionam com a área intelectual do programa Crianças e Jovens. Para encerrar, que sigamos nosso Salvador Jesus Cristo e seu Evangelho, ao nos tornarmos mais autossuficientes ao longo da vida e ao ensinarmos isso às nossas crianças e aos nossos jovens. Podemos fazer isso da melhor forma ao sermos bons exemplos de serviço ao próximo, vivermos e ensinarmos a doutrina e os princípios de autossuficiência e obedecermos ao mandamento de desenvolver a autossuficiência como parte do Evangelho de Jesus Cristo. Em Doutrina e Convênio 104, 15 e 16, lemos: E é meu propósito suprir a meus santos, pois todas as coisas são minhas. Mas é necessário que seja feito a meu modo. E eis que este é o modo que eu, o Senhor, decretei, para suprir meus santos, para que os pobres sejam aumentados naquilo que os ricos são diminuídos. Esta é a Igreja de Jesus Cristo. Seu Evangelho abençoa as famílias aqui na terra e por toda a eternidade. Ele nos guia em nossa vida ao buscarmos nos tornar uma família eterna. Sei que isso é verdade. Em nome de Jesus Cristo, amém. Expressamos nossa gratidão ao The Tabernacle Choir at the Temple Square pela bela música apresentada nesta manhã. O coro agora cantará Se ao meu lado estivesse o Salvador. O último orador desta sessão será o nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após as palavras do presidente Nelson, o coro encerrará esta reunião cantando It Is Well With My Soul. A oração de encerramento será oferecida pelo elder Benjamin de Hoyos, dos 70.
My dear brothers and sisters, meus queridos irmãos e I irmãs, love you. eu os amo e estimo esta oportunidade de falar a vocês. Oro diariamente para que vocês sejam protegidos dos violentos ataques do adversário e tenham forças para seguir em frente em meio aos desafios que enfrentam. Algumas provações são fardos profundamente individuais, que ninguém mais pode ver. Outras são encenadas no palco do mundo. O conflito armado no leste europeu é uma delas. Já estive muitas vezes na Ucrânia e na Rússia. Amo esses países, as pessoas e seu idioma. Choro e oro por todos os que são afetados por esse conflito. A igreja está fazendo todo o possível para socorrer aqueles que sofrem e lutam para sobreviver. Convidamos todos a continuar a jejuar e orar por todas as pessoas que estão sendo atingidas por essa calamidade. Qualquer guerra é uma terrível violação de tudo o que o Senhor Jesus Cristo ensinou e representa. Nenhum de nós pode controlar nações ou as ações de outras pessoas, nem mesmo membros de nossa própria família. Mas podemos controlar a nós mesmos. Meu convite hoje, queridos irmãos e irmãs, é que encerrem os conflitos que inflamam seu coração, seu lar e sua vida. Enterrem toda e qualquer inclinação de ferir outras pessoas. Seja seu temperamento uma língua afiada ou um ressentimento contra alguém que os tenha ferido. O Salvador ordenou que oferecêssemos a outra face, que amássemos nossos inimigos e orássemos por aqueles que nos maltratam. Pode ser terrivelmente difícil livrar-se da raiva que parece tão justificada. Pode parecer impossível perdoar aqueles cujas ações destrutivas ferem o inocente. Contudo, o Salvador nos demonstrou a perdoar a todos os homens. Somos seguidores do Príncipe da Paz. Agora, mais do que nunca, precisamos da paz que somente Ele pode conceder. Como podemos esperar que exista paz no mundo quando nós, individualmente, não buscamos paz e harmonia pessoais? Irmãos e irmãs, sei que o que sugiram é fácil, porém, seguidores de Jesus Cristo devem dar o exemplo para que o mundo inteiro siga. Imploro que façam tudo o que puderem para encerrar conflitos pessoais que no momento estejam acontecendo em seu coração e em sua vida. Desejo enfatizar esse convite e a ação tratando de um conceito que recentemente me veio à mente enquanto assistia a um jogo de basquete. Nesse jogo, o primeiro tempo foi uma batalha de ambos os lados. Depois, nos últimos segundos do primeiro tempo,
um armador de um dos times fez uma linda cesta de 3 pontos. Com apenas 1 segundo restante, seu colega de time roubou o passe e fez outra cesta no momento em que a campainha tocou. Assim, o time foi para o vestiário com 4 pontos de vantagem e uma onda palpável de impulso. Eles conseguiram levar esse ímpeto até o segundo tempo e ganharam o jogo. O ímpeto é poderoso. Todos nós já o vivenciamos de uma forma ou de outra. Por exemplo, em um veículo que ganha velocidade ou em um desentendimento que repentinamente se transforma em uma briga. Então, pergunto, o que acende o ímpeto espiritual? Temos alguns exemplos tanto de ímpeto positivo quanto negativo. Conhecemos seguidores de Jesus Cristo que se converteram e aumentaram sua fé. Mas também conhecemos fiéis e outras pessoas que caíram. O ímpeto funciona em ambas as direções. Jamais os ímpetos espirituais positivos foram tão necessários quanto são hoje, a fim de contra-atacarmos a velocidade com que o mal e os sinais dos tempos se intensificam. O ímpeto espiritual positivo vai nos manter seguindo em frente em meio ao medo e à incerteza criados pela pandemia, pelos tsunamis, pelas erupções vulcânicas e hostilidades armadas. O ímpeto espiritual pode nos ajudar a suportar os ataques incessantes do adversário e frustrar seus esforços para minar nosso alicerce espiritual. Muitos atributos podem ativar o ímpeto espiritual positivo. Obediência, amor, humildade, serviço e gratidão são apenas alguns. Hoje, eu gostaria de sugerir 5 ações específicas que podem nos ajudar a manter um ímpeto espiritual positivo. Primeira, entrem e permaneçam no caminho do convênio. Há não muito tempo, tive um sonho vívido no qual me encontrava com um grande grupo de pessoas. Elas me faziam muitas perguntas, sendo que a mais frequente era a respeito do caminho do convênio e por que ele era tão importante. Em meu sonho, eu explicava que entramos no caminho do convênio ao sermos batizados e ao fazermos nosso primeiro convênio com Deus. Sempre que tomamos o sacramento, prometemos novamente tomar sobre nós o nome do Salvador, lembrar-nos dele e guardar seus mandamentos. Em troca, Deus nos assegura que sempre teremos o Espírito do Senhor conosco. Depois, fazemos convênios adicionais no templo, onde recebemos promessas ainda maiores. As ordenanças e os convênios nos dão acesso ao poder de Deus. O caminho do convênio é o único que conduz à exaltação e à vida eterna. Em meu sonho, uma mulher então me perguntava como alguém que quebrou seus convênios poderia voltar a esse caminho. Minha resposta à pergunta dela leva à minha segunda sugestão. Descubram a alegria do arrependimento diário. Qual é a importância do arrependimento? A alma ensinou que não devemos pregar senão arrependimento e fé no Senhor. O arrependimento é exigido de cada pessoa responsável que deseja a glória eterna. Não há exceções. Em uma revelação ao profeta Joseph Smith, o Senhor repreendeu os líderes da igreja por não ensinarem o evangelho a seus filhos. O arrependimento é a chave para o progresso. A pura fé nos mantém no caminho do convênio. Não temam nem adiem o arrependimento. Satanás se deleita com seu sofrimento. Não demorem. Removam a influência dele na sua vida. Comecem hoje a vivenciar a alegria que advém de se abandonar o homem natural.
O Salvador nos ama sempre, mas especialmente quando nos arrependemos. Ele prometeu que, embora os montes se moverão e os outeiros tremerão, minha benignidade não se desviará de ti. Se sentirem que se distanciaram muito ou por muito tempo do caminho do convênio e que não há um meio para retornarem, isso simplesmente não é verdade. Falem com seu bispo ou com seu presidente de ramo. Ele é o agente do Senhor e vai ajudá-los a vivenciar a alegria e o alívio advindos do arrependimento. Agora, um alerta. Retornar ao caminho do convênio não significa que a vida será fácil. Esse caminho é árduo e às vezes vai aparecer uma escalada íngreme. Essa subida, no entanto, tem um propósito de nos testar e nos ensinar, de refinar nossa natureza e nos ajudar a nos tornar santos. Esse é o único caminho que leva à exaltação. Um profeta descreveu o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais, e se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Andar no caminho do convênio, aliado ao arrependimento diário, acende o ímpeto espiritual positivo. Minha terceira sugestão: aprendam a respeito de Deus e de como Ele trabalha. Um de nossos maiores desafios hoje é distinguir entre as verdades de Deus e as mentiras de Satanás. É por isso que o Senhor nos advertiu a orar sempre, para que vençamos Satanás e escapemos das mãos dos servos de Satanás, que apoiam o trabalho dele. Moisés nos deu um exemplo de como discernir entre Deus e Satanás. Quando Satanás foi tentá-lo, Moisés percebeu a enganação porque ele havia acabado de interagir face a face com Deus. Moisés rapidamente percebeu quem Satanás era e ordenou que ele se retirasse. Quando Satanás insistiu, Moisés soube como invocar a Deus para socorrê-lo. Moisés recebeu força divina e repreendeu o maligno novamente, dizendo: "Retira-te de mim, Satanás, porque somente a este único Deus adorarei." Devemos seguir este exemplo. Removam a influência de Satanás de sua vida. Suplico que não o sigam até seu abismo da miséria e angústia sem fim. Com assustadora rapidez, um testemunho que não é nutrido diariamente pela boa palavra de Deus pode desmoronar. Portanto, o antídoto para o artifício de Satanás é claro. Precisamos de experiências diárias de adoração ao Senhor e de estudo do Evangelho. E imploro que deixem que Deus prevaleça em sua vida. Deem ao Senhor uma parte justa de seu tempo. Ao fazerem isso, observe o que acontecerá a seu ímpeto espiritual positivo. Sugestão número 4. Busquem e esperem por milagres. Moroni nos assegurou que Deus não deixou de ser um Deus de milagres. Cada livro de Escrituras demonstra o quanto o Senhor está desejoso de intervir na vida daqueles que creem nele. Ele abriu o Mar Vermelho para Moisés, ajudou Nefe a obter as placas de latão e restaurou sua igreja por intermédio do profeta Joseph Smith. Cada um desses milagres levou tempo. E talvez não tenha sido exatamente o que aquelas pessoas haviam pedido ao Senhor. Da mesma maneira, o Senhor vai abençoá-los com os milagres de que necessitam, se crerem nele, sem de nada duvidar. Façam o trabalho espiritual e vejam os milagres. Peçam a Deus em oração que os ajude a ter esse tipo de fé. Prometo-lhes que podem vivenciar por si mesmos que Jesus Cristo,
dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Poucas coisas vão acelerar mais o seu ímpeto espiritual do que perceberem que o Senhor está ajudando vocês a mover uma montanha em sua vida. Sugestão número 5. Encerrem os conflitos em sua vida pessoal. Repito meu convite para que encerrem os conflitos em sua vida. Exerçam a humildade, a coragem e a força necessárias tanto para perdoar quanto para buscar o perdão. O Salvador prometeu que se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celestial nos perdoará. Daqui a 2 semanas, comemoraremos a Páscoa. De hoje até o dia de Páscoa, eu os convido a procurar encerrar conflitos pessoais que os preocupam. Haveria algo mais adequado que a gratidão a Jesus Cristo por sua expiação? Se no momento o perdão parece impossível, supliquem para que sejam ajudados com forças por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo. Ao fazerem isso, prometo que terão paz pessoal e um maior ímpeto espiritual. Quando o Salvador expiou por toda a humanidade, ele abriu um caminho para que aqueles que o seguem tenham acesso a seu poder de cura, de fortalecimento e de redenção. Esses privilégios espirituais estão disponíveis a todos os que buscam ouvi-lo e segui-lo. Meus queridos irmãos e irmãs, com todo o desejo de meu coração, eu os exorto a entrar no caminho do convênio e a permanecer nele. Vivenciem a alegria do arrependimento diário. Aprendam a respeito de Deus e de como Ele trabalha. Busquem e esperem por milagres. Esforcem-se para encerrar os conflitos em sua vida. Ao agirem na busca desses objetivos, prometo que terão a habilidade de seguir adiante no caminho do convênio com maior ímpeto a despeito dos obstáculos que enfrentam. E prometo-lhes mais força para resistir à tentação, mas paz mental, menos medo e maior união em sua família. Deus vive. Jesus é o Cristo. Ele vive. Ele nos ama e vai nos ajudar. Disso presto testemunho no sagrado nome de nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Whatever
Our dear Father in heaven, Nosso Pai we are so Celestial, grateful for somos gratos pelo Espírito que sentimos e pelas mensagens, os testemunhos que recebemos nesta sessão da manhã da Conferência Geral. our Lord Jesus Agradecemos-te por Christ. teu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho e pela Igreja restaurada em nossos últimos dias. Pedimos-te que abençoe o presidente Nelson, nosso profeta e presidente da Igreja, e seus queridos conselheiros. Pedimos que abençoe para que sejamos fiéis e para que possamos viver o Evangelho e que prosseguimos no caminho do convênio. Somos muito gratos pelo Espírito que esteve em nosso coração e nossa mente. Somos muito gratos por tudo que nos foi ensinado hoje. Pedimos que abençoe nas demais conferências. Pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Sunday morning Essa foi a session transmissão da of the sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Anual número 192 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre os líderes da igreja. A música para essa sessão foi apresentada por The Tabernacle Choir at Temple Square. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.